Olha, a economia brasileira agora, no fim de 2025, está parecendo um verdadeiro quebra-cabeça. De um lado, a gente vê um monte de notícia boa, daquelas para comemorar mesmo. Mas aí do outro, uma política econômica que parece que está remando para o lado oposto. Então, vamos lá, vamos tentar juntar as peças disso tudo para entender o que está acontecendo de verdade. Pois é, a grande pergunta é essa: como é que pode o Brasil ter indicadores tão bons e, ao mesmo tempo, manter uma das taxas de juros mais altas do mundo? É exatamente esse o mistério que a gente vai desvendar aqui, seguindo as pistas que os próprios números nos dão. É isso. De um lado da balança, o desemprego está no menor nível da história, um sinal de força, né? Do outro lado, os juros estão lá em cima, funcionando quase como um freio de mão puxado na economia. Como é que essas duas coisas tão diferentes acontecem ao mesmo tempo? E o centro de toda essa questão está aqui, ó, na taxa Selic. Ela é a principal ferramenta do Banco Central para lutar contra a inflação e ela está travada em 15% ao ano. Um patamar altíssimo que desestimula consumo, investimento, tudo. A pergunta de 1 milhão é: por quê? Por que mantê-la tão alta? E o mistério só aumenta quando a gente olha para a inflação de hoje. O IPCA de 2025 está controlado, em queda, e tudo indica que vai fechar o ano dentro da meta. Ué, se o problema do momento parece resolvido, por que os juros continuam lá nas alturas? Bom, tá na hora de colocar o chapéu de detetive e ir atrás das pistas. Nossa primeira pista leva direto para o mercado de trabalho. E aqui a coisa fica interessante, porque o que é uma notícia excelente para a população, mais gente empregada, salário melhorando, acaba sendo visto com uma certa preocupação por quem define os juros do país. O primeiro número já é de cair o queixo. Uma taxa de desemprego de só 5,2% é a menor desde que essa medição começou a ser feita lá em 2012. Ou seja, o mercado de trabalho está bombando muito mais do que qualquer um esperava. E não é só a taxa, não. É o número total de pessoas trabalhando. Chegamos a 103 milhões de pessoas ocupadas. É o maior contingente da nossa história. Imagina só, é um exército de gente com renda e, claro, com poder de compra. Para fechar o quadro, não são só mais empregos, são empregos pagando melhor. A renda média real, aquela que já desconta a inflação, também bateu recorde. Resumindo, mais gente trabalhando e ganhando mais dinheiro. O próprio Banco Central usa uma expressão bem específica para descrever esse cenário: bastante apertado. É um jeito mais técnico de falar que o mercado de trabalho está superaquecido. E para eles, superaquecimento é sinônimo de risco de inflação. A lógica econômica aqui é bem direta, né? Mais emprego e salário maior levam naturalmente a mais consumo. As pessoas passam a gastar mais, saem para jantar, viajam, contratam serviços, e essa demanda toda acaba empurrando para cima os preços, principalmente no setor de serviços. Então, essa é a conclusão da nossa primeira pista. A inflação de serviços é teimosa, é aquela mais difícil de baixar e ela é alimentada justamente por esse mercado de trabalho forte. É o verdadeiro calcanhar de Aquiles do Banco Central. Mas calma, que essa não é a única preocupação. A segunda peça do nosso quebra-cabeça está nas contas do governo, porque enquanto os trabalhadores estão impulsionando a demanda de um lado, o governo também está gastando bastante do outro. E isso joga mais lenha na fogueira, adicionando mais risco e incerteza para o futuro. E o tamanho do problema ficou bem claro em novembro. O mercado esperava um rombo nas contas, um déficit de uns 13,5 bilhões de reais. Mas o resultado de verdade foi bem pior, passou de 20 bilhões. Essa diferença gigantesca acendeu um baita sinal de alerta sobre a saúde fiscal do país. E se a gente olha os detalhes, a história fica completa. O déficit acumulado no ano já está enorme. As despesas do governo estão crescendo mais que a inflação e, ao mesmo tempo, as receitas estão caindo. A conclusão é bem óbvia. Aquela promessa de zerar o déficit em 2025 simplesmente não vai acontecer. E qual a consequência de ter déficits ano após ano? É isso aqui. A dívida pública aumenta, chegando a 79% de tudo que o país produz. A dívida gera desconfiança. O mercado fica de olho, pensando que o governo pode precisar de mais dinheiro lá na frente, o que pode acabar virando mais inflação. Agora, vamos juntar tudo isso. Ok, até agora a gente viu duas forças bem poderosas atuando. De um lado, um mercado de trabalho super forte. Do outro, contas públicas que não param de piorar. Cada uma já seria uma preocupação. As duas juntas, bom, aí cria um cenário perfeito para o Banco Central pisar no freio. Para a gente entender de vez a decisão dos juros, tem um conceito que é fundamental: expectativas de inflação.
É que o Banco Central não decide nada olhando só para a inflação de hoje, sabe? O foco principal é no que todo mundo, pessoas, empresas, investidores, acha que vai ser a inflação lá na frente. E essa é a chave para resolver o nosso mistério. A inflação de 2025, que está acabando dentro da meta, é como se fosse o espelho retrovisor. O Banco Central, na verdade, está com o olho grudado no para-brisa, tentando antecipar os problemas que vêm pela frente. E olha só o que eles estão vendo nesse para-brisa. Para 2025, tudo certo, projeção de 4,32% dentro da meta. Mas e para 2027, pula para 3,80. E para 2028, 13,50. Nos dois casos, já está acima do centro da meta, que é de 3%. Em outras palavras, as expectativas do mercado não estão mais ancoradas na meta. Então, a solução do nosso quebra-cabeça é essa. A combinação da pista 1, que é o mercado de trabalho forte pressionando os preços, com a pista 2, um governo gastando muito e gerando desconfiança. Isso tudo junto convence todo mundo de que a inflação no futuro vai ser mais alta do que deveria. Com todas as pistas na mesa e devidamente conectadas, o veredito do Banco Central acaba se tornando quase inevitável. E olha, mesmo que seja uma notícia dura para a economia, faz sentido dentro dessa lógica. É isso. Para tentar controlar as expectativas sobre a inflação lá do futuro, o Banco Central precisa mostrar que vai ser duro hoje. Manter os juros em 15% é a grande ferramenta que ele tem para mandar o recado de que não vai deixar a inflação sair da meta nos próximos anos. E claro, isso mexe com todas as previsões do mercado. Aquela esperança de que os juros começassem a cair já em janeiro foi por água abaixo, está praticamente enterrada. Agora a maioria já aposta em março, mas com um pé atrás, porque se a situação não melhorar, esse alívio pode ficar só para abrir. E a gente termina com essa pergunta no ar. Com todos esses desafios, o que precisa acontecer para a economia brasileira finalmente virar essa página? Será que a solução vem de uma freada no mercado de trabalho ou de um ajuste fiscal mais sério por parte do governo? O fato é que 2026 já começa com essa grande questão em aberto.